Saudações, turma de Cinesiologia do curso de Educação Física da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Aqui quem fala é o professor Carlos Monjo Amaral e nessa disciplina nós estaremos estudando os princípios básicos da cinesiologia. É muito importante que vocês entendam essa disciplina, porque essa disciplina vai ser de uma forma bem clara um divisor de águas na vida profissional de vocês, porque é através da cinesiologia que vocês vão ter a possibilidade de descobrir, de desenvolver e obviamente raciocinar em cima de uma anatomia, em cima de uma cinesiologia, em cima de cargas de peso, cargas de força, entre outras. Então eu desejo a vocês um ótimo curso. Sejam bem-vindos então a essa etapa da vida de vocês, que com certeza é marcante, pode ter certeza. Quero me apresentar para vocês um pouco. Meu nome é Carlos Simões do Amaral, como eu havia falado anteriormente, e sou formado na Faculdade de Fisioterapia na Pestalozzi. Me formei em 2006 e desde 2006 eu passei a desenvolver alguns estudos relacionados à biomecânica. Tanto que a minha pós-graduação foi relacionada justamente à fisioterapia do trabalho e à ergonomia. De lá para cá, trabalhei com a fisioterapia convencional e com a ecoterapia, que é um trabalho muito legal, feito através de cavalos. O cavalo sendo um recurso terapêutico. Não atendia cavalos, pelo amor de Deus. Eu atendia pacientes e utilizava os cavalos como recursos terapêuticos para que eles pudessem ter algum benefício, eles, os pacientes, ok? Em 2011, passei a integrar a faculdade, a ZOEC, no caso a Associação Salgado de Oliveira, de Educação e Cultura, e passei a lecionar disciplinas como anatomia, né, disciplinas básicas do meio biomédico, como anatomia, fisiologia, neuroanatomia, neurofisiologia. Agora, atualmente, há uns 2 anos, tenho desenvolvido o trabalho com cinesiologia e também as disciplinas aplicadas à fisioterapia, que é justamente a formação que eu tenho de base. A partir de então, eu gostaria de deixar claro que estou aqui para ajudar no que vocês precisarem. Vocês tirarem dúvidas nos fóruns que forem criados é muito importante, porque através dessas dúvidas, colegas vão poder participar dessas dúvidas, vão poder, de repente, esclarecer mesmo as dúvidas que não tenham postado. Então vale a pena participar, fiquem atentos às atualizações. A própria apostila que vocês estão utilizando será atualizada periodicamente para que vocês tenham cada vez mais um bom trabalho, um bom conteúdo para vocês estudarem. De forma indireta, se vocês quiserem me procurar, me achar, eu deixo aí separado um link, né? Na verdade não um link, mas uma imagem para vocês depois acharem no Facebook, caso tenham interesse, como Carlos Amaral. Eu me apresento no Facebook e lá vocês de repente poderão recolher algumas outras informações. De repente eu posso deixar com vocês materiais um pouco mais pesados, que de repente a própria plataforma não conseguiria suportar. Vídeos eu posso deixar no YouTube, inclusive pelo fórum, isso não é problema. Mas aí, mais uma forma de vocês entrarem em contato comigo através do Facebook, ok? Então, sem mais delongas, eu gostaria de introduzir a unidade 1 com vocês. Mas antes de introduzir a unidade 1 com vocês, eu gostaria de esclarecer pontos importantes, como por exemplo, quais são as unidades, quantas são as unidades que vocês vão trabalhar. Você já tem na apostila, na plataforma, a quantidade de unidades. Então nós vamos começar a estudar a partir desse vídeo e obviamente através do livro, né? O livro ele vai ser importante para que vocês possam acrescentar informações e acrescentar os seus estudos, tudo que for necessário.
vamos precisar entender que essas unidades elas foram divididas para melhor compreensão do aluno. Então, essa unidade que vamos discutir hoje vai ser a introdução à cinesiologia. Já a segunda unidade, nós vamos falar sobre a introdução ao aparelho locomotor, de uma forma mais específica e um pouco mais completa. Vamos falar sobre os tecidos, vamos falar sobre todas as particularidades desse aparelho. Na terceira unidade, nós falaremos sobre a coluna vertebral, falaremos sobre as articulações, falaremos sobre as musculaturas, falaremos sobre as estruturas ósseas e as suas características. Terceira e quarta unidade, já falaremos sobre os membros superiores. Na quinta, falaremos sobre os membros inferiores, da mesma perspectiva que falaremos também com relação à unidade 3, sobre coluna vertebral. E finalizaremos introduzindo os conceitos cinéticos e também cinemáticos relacionados à cinesiologia. Vale salientar aqui, então, começando a falar sobre essa disciplina na unidade 1, na introdução à cinesiologia. Essa videoaula ela tem o objetivo de trazer a vocês uma forma de conhecer não somente a história, mas conhecer o significado, né, dessa palavra, cinesiologia. Além de também compreendermos outras coisas como a posição, falaremos sobre posição anatômica, falaremos sobre referências à posição anatômica, as orientações relacionadas à posição anatômica e, obviamente, não podemos deixar de falar sobre os planos e eixos e os movimentos. Certo? Então, dando continuidade, querendo esclarecer para vocês a palavra cinesiologia, ela não é uma palavra que nós criamos aqui no Brasil. Na verdade, ela é uma palavra que foi derivada de uma palavra grega, ou melhor, de dois verbos gregos. Kinesis ou kinein, que significa mover, e logos, que quer dizer estudar. Então, se levarmos em consideração esses dois verbos e analisarmos a palavra cinesiologia, nós temos aí o que chamamos de estudo do movimento. Na nossa situação de educação física e não de veterinária, falaremos dos movimentos do corpo humano. Vai ser importante para compreender todas as ações de força que o ambiente ou o próprio corpo tem contra ou a favor do nosso corpo. Como eu falei anteriormente, anatomia e fisiologia farão parte dos estudos dessa disciplina. Então, comecem a estudar a anatomia e a fisiologia de uma forma um pouco mais direcionada para a cinesiologia. Isso vai ajudar bastante no entendimento das aulas que teremos à frente. Não poderemos falar de cinesiologia sem lembrar da onde surgiu, ou quem foi, ou quais foram os principais nomes da cinesiologia. Quero deixar salientado aqui que não estão todos, eu não vou falar de todos. Na própria apostila que vocês têm, vem aparecendo já o nome de todos os responsáveis e pessoas importantes que facilitaram o entendimento da cinesiologia até os dias de hoje. Mas eu gostaria de falar de alguns específicos. Um principal, o pai da cinesiologia, como assim é chamado, foi o primeiro a estudar o processo da deambulação. O que quer dizer deambulação? Deambulação quer dizer andar. O termo técnico é a marcha humana. Então, quando se fala de deambulação, fala do ato de andar, de marchar. Mas o Aristóteles, ele não fez isso, ele não iniciou os seus estudos observando os seres humanos, pelo contrário. Ele fez esses estudos observando os animais. E quando ele começou a observar, obviamente, ele percebia que havia uma transferência de força dos membros, né, dos animais para o solo. Ele também pôde perceber que esses movimentos poderiam ser também explorados
não somente nos animais terrestres, mas também nos animais que voam e nos animais aquáticos. Então ele pôde desenvolver aí um estudo no movimento, um estudo analítico de movimento dos animais. Obviamente, ele foi o primeiro que começou a pensar em estudar o movimento. Ok? Depois dele, 40 anos depois, vem Arquimedes. Arquimedes, ele já começou a desenvolver os seus estudos pensando nas propriedades do ambiente em relação ao corpo humano. E uma delas foi justamente a propriedade aquática, onde ele pôde perceber que havia uma flutuabilidade de um corpo dentro da água. E aí, obviamente, falamos de um corpo humano, não de uma pedra. Obviamente, a pedra não flutuaria, pelo contrário, desceria até o fundo do recipiente, ou da banheira, ou da piscina. Então Arquimedes ele pôde desenvolver um trabalho dentro da água e perceber que a água gerava uma ação mecânica. Ação essa muito importante para ser analisada através de futuros estudos dele, que foram através das alavancas. Então Arquimedes ele percebeu que através de braços maiores de alavancas e um ponto de apoio, um ponto fixo, ele poderia mover muitas das vezes objetos mais pesados do que a força que ele teria, porque através de um pedaço de madeira, um pedaço de pau, ele conseguiria ganhar vantagem mecânica em cima disso. Só para vocês saberem, se já não sabem, Arquimedes foi justamente o homem que disse: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Então foi Arquimedes que falou essa frase. Depois de Arquimedes nós temos uma outra pessoa também grega, porém vivendo em Roma, que pouco conhecido pelos estudiosos da cinesiologia, mas muito conhecido pelos profissionais que hoje nós chamamos, profissionais esportivas romanos, que hoje nós chamamos de gladiadores. Ele foi muito conhecido. Inclusive, Galeno foi considerado, pela própria história, como o primeiro médico da equipe da história desportiva. Isso levando em consideração os gladiadores como atletas, certo? Então ele observava as ações dos gladiadores e tratava e cuidava da saúde dos mesmos. Interessante que ele também dava palpites em como que os gladiadores poderiam desenvolver um pouco mais de força ao atuar nas arenas. Depois de Galeno vieram outros nomes interessantes, vieram outros nomes importantes e que vieram a gerar uma coletânea tão boa que depois, lá para 1642, surgiu um nome novo, o famoso Isaac Newton. Ele recebeu essas grandes contribuições e pôde avançar de uma forma muito grandiosa na cinesiologia e, obviamente, na física, que hoje é conhecida. Então, a história ela é muito importante também para entendermos como que se desvendou ou se desenvolveu o processo de estudo da cinesiologia. Então, aqui nós já começamos a falar sobre os estudos da cinesiologia. E falando dos estudos da cinesiologia, vale a pena entender que tanto o esqueleto, no caso a estrutura óssea, assim como os músculos, e também, mais importante, não menos importante, as articulações, assim como seus ligamentos e cápsulas articulares, promovendo então uma ação cinesiológica, uma ação fisiológica, só para fazer a manutenção e a estabilidade do corpo humano, à vista as articulações. Então, vamos começar a falar um pouco sobre a orientação do corpo humano. Gente,
Para que nós tenhamos a orientação no corpo humano, nós precisaríamos padronizar. Era necessário convencionar a posição mais correta para se avaliar e tomar como base referências importantes na análise tanto de orientação quanto na análise de movimentos e planos, inclusive os eixos. Então, por padrão, né, foi convencionado que a posição anatômica ela seria basicamente na posição ortostática, ou seja, o indivíduo de pé, posição bípede. Além disso, teríamos a face voltada para frente, olhando para o horizonte. E também, além, né, das outras contribuições da posição, nós temos os membros superiores estendidos, ou melhor, esticados ao longo do tronco, né, tendo o mesmo sentido do tronco. Também nós temos as palmas das mãos voltadas para frente. Significa então que os polegares, né, os primeiros, assim dizemos, os primeiros quirodátilos são voltados para fora, para os lados. Os membros inferiores, assim como os pés, juntos, unidos. Dessa forma, nós temos a posição anatômica. E todas as referências que pudermos tomaremos a partir desta posição. Seja através de movimento, seja através de segmentos, seja através de regiões, seja através de eixos e planos, ok? Seguindo mais à frente, observamos. Então, seguindo mais à frente, observamos algumas condições de orientação. Uma delas é, dentro da anatomia e, obviamente, da posição anatômica, nós temos os termos direcionais. O que na verdade, esses termos direcionais nos dizem? Eles, basicamente, vão trazer a referência, né, da estrutura do corpo. E aí nós precisamos de relações, né, de duas estruturas que se relacionam. E aqui nós podemos ter o exemplo da coxa e do joelho. Então podemos dizer que, em relação à posição anatômica, o joelho ele está mais distante do que a coxa. A coxa está mais próxima do tronco do que o joelho. Então podemos dizer que o joelho ele é distal à coxa. Também temos os termos regionais. E esses termos regionais vão dividir o nosso corpo, obviamente as estruturas esqueléticas, em duas partes, ou dois esqueletos. Nós temos então o esqueleto axial. Importante salientar que o esqueleto axial ele é formado por um eixo, vai descer da cabeça até o cóccix, ok? Levando em consideração também a caixa torácica, que também participará dessa região axial. Já os apendiculares serão basicamente os membros superiores e inferiores, assim como suas respectivas cinturas escapular e pélvica, ok? Então, a partir daí, nós temos então os termos regionais. Também podemos fazer através das posições nas posições deitadas, né? Deitado não é bem a palavra que podemos utilizar, ou que nós utilizaremos durante os estudos. Vamos utilizar nomes mais apropriados, vamos utilizar termos mais apropriados, como, por exemplo, decúbito. Podemos dizer que a pessoa está deitada, e melhor ainda, podemos dizer que a pessoa está em decúbito. Só que é claro que uma pessoa ela pode estar deitada tanto de barriga para cima, quanto de barriga para baixo, como de ladinho. Então vamos dar nomes para cada uma dessas informações mais vulgares, vamos dizer assim,
para nossos estudos. De barriguinha para baixo, por exemplo, podemos dizer que está na posição supina. Barriga para baixo, posição supina. Ou decúbito ventral. Bem, por que decúbito e por que ventral? Antigamente, um dos ossos que nós temos no membro superior, né, o osso mais interno, né, do antebraço, chamado de ulna, né, ele era chamado de decúbito. E quando deitado, esse decúbito ele tinha um ventre e, obviamente, ele tinha um dorso. Então, toda vez que uma pessoa deita de barriga para baixo, na posição anatômica, observamos que o decúbito, atualmente chamado ulna, estava com o seu ventre voltado para baixo. Então, decúbito ventral. Ou posição supina ou supino. Já na condição de deitado de barriga para cima, nós temos barriga para cima, o decúbito ele está diretamente relacionado com o chão, ou o solo, ou a cama, encostado com a sua face dorsal. Então podemos dizer que ele está em decúbito dorsal. Ou podemos também dizer que ele está em uma posição de prono, ou está em prona. E, em terceiro, podemos dizer que de lado, né, deitar de lado, seria decúbito lateral. Se ele estiver como está nessa foto, deitado, nós dizemos que ele está com decúbito lateral esquerdo, porque esse lado no chão aqui, ou na cama, é o lado esquerdo. Então é o decúbito lateral esquerdo. Se ele tivesse virado para o outro lado, nós chamaríamos de decúbito lateral direito. Continuando então, vamos falar sobre alguns termos e, obviamente, esses termos dão orientação e direção. Primeiro termo que nós vamos discutir aqui é o termo superior. O que quer dizer termo superior? É um termo que dá ênfase em direção à extremidade de cima. Também podemos dizer que esse termo superior também se chama cranial. E, obviamente, vai dar uma definição de direção, de direcionamento até a extremidade cranial. Um exemplo que eu poderia dar com relação a isso é cabeça versus abdômen. Com relação ao abdômen, a cabeça ela está mais cranial ou menos cranial. Como ela está mais superior que o abdômen, nós dizemos que a cabeça ela é cranial ao abdômen ou superior ao abdômen. Ok? Segundo termo, inferior, setinha para baixo. Então dizemos que esse termo ele é inferior ou caudal. Caudal de cauda, certo? Então sabemos que a cauda fica atrás ou embaixo. Nas posições bípedes, vamos dizer que ela fica para baixo. Qual é a definição? Todo sentido inferior, ou seja, o que leva direção à extremidade podal, ao pé. Um exemplo, cicatriz umbilical e queixo. Relacionando cicatriz umbilical ao queixo, podemos dizer que a cicatriz umbilical ela está podal, ou está caudal, ou está inferior ao queixo. Com relação ao termo de direcionamento lateral, ou melhor, uma vista lateral, podemos observar que o indivíduo apresenta uma direção à frente. Chamamos essa direção à frente de termo ventral ou anterior. Então, um exemplo para isso seria botarmos um osso que temos aqui na caixa torácica, chamado de externo, e aqui atrás nós temos a coluna vertebral. Se relacionarmos o externo com a coluna vertebral, vamos dizer que o externo está anterior ou ventral em relação à coluna vertebral. Já o contrário, quando você joga para trás em direção
dorsal, nós podemos dizer que é um termo posterior ou dorsal. A direção ela está indo para trás, para o dorso. Um exemplo seria aí colocar o coração e o externo em relação. O coração está mais atrás do que o externo. Então nós podemos dizer que o coração ele está dorsalmente localizado ao externo. Ou em relação ao externo, ele está dorsal. Termos de orientação e direção relacionados a uma linha média. Então o termo é medial. Significa então dizer que tudo aquilo que estiver em direção à linha média vai ser medial. E obviamente precisamos de duas referências para conseguirmos essa informação. E aí eu vou dar uma informação que é o coração, bem aqui, pulsando, e os braços. Ou um braço. O coração, ele está em relação aos braços, indo à linha média. Significa que ele está medialmente localizado em relação aos braços. Também temos o termo lateral, e obviamente é o oposto do que falamos anteriormente, medialmente, agora seria lateralmente. Tudo que está distante ou que se distancia da linha média. Então nós podemos dizer, como por exemplo, o tronco em relação aos braços. Podemos dizer então que os braços estão laterais ou lateralmente localizados em relação ao tronco. Com relação ao termo intermediário, intermediário é todo aquele que se comunica, que faz a comunicação entre dois pontos distintos. Então, nesse caso, quero dar um exemplo de um osso chamado clavícula. E, obviamente, vou relacionar com o externo, certo? E o ombro. A clavícula está bem aqui, o externo está aqui e o ombro está aqui. Então, essa relação vai dizer o seguinte: por definição, toda estrutura que estiver entre duas outras estruturas, respectivamente medial e lateral e vice-versa, será intermediária. Então, em relação ao externo e o ombro, certo? O externo sendo mais medial e o ombro sendo mais lateral, a clavícula ela é intermediária. Proximal. Quando usamos o termo proximal, quando ele está se direcionando às proximidades do tronco. Então podemos dar um exemplo do cotovelo e do punho, aonde podemos dizer que o cotovelo em relação ao punho está proximal ao tronco. Distal, o contrário. O que era proximal antes agora passa a ser distal. Então podemos aí dizer que aquilo que se distancia ou está distante do tronco. Se fôssemos dar um exemplo, e obviamente esses exemplos teriam como referência o joelho e a coxa, podemos dizer que o joelho ele está mais distante do tronco do que a coxa. Então o joelho está distalmente à coxa. Superficial. Se estamos falando de superficial, estamos falando do que está mais próximo ou em direção à superfície. Exemplo, pele. Vamos dar aí uma referência com a pele e músculo. Dentre a pele e o músculo, qual deles é o mais superficial? É óbvio que é aquilo que nós conseguimos perceber de mais superficial, a pele. Contrário a isso, falaríamos do mais profundo, né? Aquilo que está indo para o interno, né, em relação à superfície. E o exemplo, nós podemos colocar aí o pulmão, né, que está mais dentro, está intrínseco no tronco, e a pele que está superficial. Então o pulmão em relação à pele, ela está profunda, ele está profundo. Pulmão, na caixa torácica, está profundo em relação à pele,
que obviamente nessa imagem não aparece a pele, só aparece as partes musculares. Bem, saindo um pouco das condições de termos, vamos agora falar sobre centro de gravidade. Centro de gravidade talvez seja uma explicação um pouco mais complexa, então é necessário um entendimento mais, uma atenção maior para entender esse slide. Quando falamos de centro de gravidade, nós definimos esse centro de gravidade como um ponto específico, sendo único, do corpo, de uma forma geral, em que toda a massa ou as partículas que estão ao redor são jogadas para formar uma distribuição igual. Então, se nós temos uma pessoa de cabeça para baixo, apoiando as duas mãos e a cabeça e está de uma forma simétrica, podemos considerar que o centro de gravidade dessa pessoa é no meio. Então vai passar bem rente à cabeça, bem no meio da cabeça. Já essa outra imagem aqui nos mostra apenas um pé fazendo base de suporte. A base de suporte ela é um pouco menor. Então é necessário que conheçamos um pouco das áreas e, obviamente, um pouco das ações de força que esse corpo faz contra o solo para perceber aonde está sendo distribuído, ou melhor, aonde está sendo distribuída a força, ou melhor, o centro de gravidade desse indivíduo. Nas outras imagens podemos perceber uma simetria, ou seja, igualdade dos dois lados e o centro descendo bem no meio da base de suporte, assim como essa outra de mão levantada. A diferença é somente mão para baixo, mão para cima, mas o centro de gravidade sempre apontando para o meio. Ok? Temos também a linha, certo? Utilizando da mesma imagem, a linha gravitacional ou a linha de gravidade. A linha de gravidade é basicamente uma linha que nós traçamos de forma imaginária para determinarmos exatamente aonde fica o ponto central ou o centro de gravidade. Tá? Essa linha não tem altura, essa linha não tem mensuração específica, porque ela é imaginária. Vale ressaltar. Outra coisa importante é falarmos sobre os pontos de delimitação. O que significam esses pontos ou planos de delimitação? Significa falar que o corpo humano ele pode estar localizado dentro de uma caixa. Todas as faces dessa caixa vão estar tangenciando a superfície do corpo humano. Então, a parte da frente da caixa nós podemos considerar como sendo o plano anterior ou ventral. E, obviamente, a parte de trás da caixa podemos considerar como posterior ou dorsal. Mas também temos, tangenciando as laterais, numa posição anatômica, os planos laterais. No caso aqui, levando em consideração a lateralidade do indivíduo à nossa frente e não a nossa lateralidade, podemos dizer que desse lado aqui nós temos o plano lateral esquerdo e desse outro lado o plano lateral direito, contrapondo a nossa lateralidade, pois ele está de frente para a gente. Temos também os planos que vão tangenciar tanto a região da cabeça quanto as regiões das plantas dos pés. Podemos chamar então esse plano superior aqui de plano caudal, plano cranial ou superior. E o outro, na planta dos pés, podemos chamar de inferior ou podálico. Falando agora dos planos especificamente direcionados para os movimentos ou para cortes de visualização, secção. Nós temos um plano que é o plano mediano. Diferentemente dos outros planos que falarei depois do plano mediano, né, como por exemplo o sagital, o frontal e o plano transversal,
o plano mediano ele não se movimenta paralelamente em relação à sua origem. O plano mediano ele vai dividir de forma longitudinal o corpo em duas metades iguais, direita e esquerda. Esse é o plano mediano, ok? O plano mediano, então, ele vai fazer com que nós tenhamos uma linha média. Podemos observar, então, através de localização medial, lateral, através desse plano mediano. Mas é claro que nós temos, através de outros planos, e aí eu vou falar de 3 planos respectivos, o plano sagital, que aparentemente parece ser a mesma coisa que o plano mediano. Só que a diferença é que o plano sagital ele pode se distribuir do mediano até a parte mais lateral. Então podemos dizer que o plano sagital ele não vai dividir necessariamente o corpo em duas metades, em dois lados iguais, mas sim em dois lados apenas, esquerdo ou direito. Significa dizer que o plano sagital, esse que eu estou apontando com essa linha, com esse laser virtual aqui, vai cortar o corpo nesse lado e nesse lado. Lado esquerdo, certo? E lado direito. Então o plano sagital vai cortar o corpo em dois lados, um esquerdo e o outro direito. Partindo agora para um outro plano, esse plano aqui, ó, que vai também descer longitudinalmente, vai descer e vai dividir o corpo em uma parte anterior e uma parte posterior que não conseguimos ver nessa imagem. Mas basta entender que vai ser dividido em parte anterior e parte posterior. Chamamos esse plano de plano frontal, ou as suas secções como planos frontais ou coronais. Certo? Ele vai estar 90 graus em relação ao plano sagital e ao plano mediano. Já o plano transverso, ele vai fazer o seguinte, essa linha aqui vai traçar, vai cortar o corpo humano em duas partes, uma superior e uma outra inferior. Esse plano transversal, ele então vai fazer ângulo com os planos frontais, os planos sagitais e, obviamente, o plano mediano. É importante entender o que cada plano faz, porque a partir de agora nós vamos discutir um pouco sobre os eixos. E os eixos eles sempre vão incidir contra os planos respectivos de forma perpendicular, ou seja, 90 graus, ou seja, direto, reto. É como se fosse uma flecha atingindo um alvo de forma reta. A flecha sendo o eixo e o alvo sendo o plano. Então passemos para o próximo slide, onde nós temos aí a retirada dos planos, certo? Mas podemos imaginá-los aqui nesse momento. E vamos imaginar, eu deixei numa ordem de respectividade, ou seja, aquilo que visualizamos na outra imagem vai ser relacionado na mesma ordem, fora o plano mediano. Tá? Então nós temos aí os eixos respectivos dos planos sagitais, dos planos frontais e dos planos transversais. Então, como mostra aqui nessas imagens coloridas, o vermelho sendo o eixo frontal ou transverso, lateral, significa que ele vai atravessar de um lado ao outro o nosso corpo e vai incidir perpendicularmente a um plano. E esse plano é justamente aquele que corta o ser humano em dois lados, direito e esquerdo. Então falamos do plano sagital. O eixo frontal ou transverso, ele vai incidir contra o plano sagital de forma perpendicular, 90 graus, reto. Eixo sagital
ele é antero-posterior, ele vai incidir contra o eixo, ou melhor, o plano frontal ou coronal. Então nós temos aqui o eixo sagital, que vai vir direto, de frente para trás, de trás para frente. O plano é exatamente o plano que divide a parte anterior da parte posterior. E por fim, nós temos o eixo longitudinal, como o próprio nome já diz, ele é longitudinal, ele vai em sentido crânio-caudal, ou cranial, ou caudal cranial. Esse eixo vai incidir contra o plano transverso ou plano transversal. Para que nós precisamos saber de eixos e planos? Fugindo um pouquinho agora das imagens de corpo humano, vamos tentar ser um pouco mais didáticos em relação a um eixo. O que na verdade um eixo é? Se por acaso você tem um carro, você deve saber que ele tem 4 rodas. E essas rodas estão presas a um rolamento. E esse rolamento está preso a uma base central, uma barra central, que nós chamamos de eixo. Então, temos aqui, por exemplo, e nos 3 planos diferenciados, o plano frontal, onde nós temos o eixo sagital, ok? Esse eixo aqui, que vai incidir de frente para trás, permitindo que haja uma rotação nessa visualização aqui. Já pegamos aqui de uma forma oblíqua, mas se tivesse de frente a gente só ia observar essa partezinha da roda. O eixo ele atravessa o buraco da roda, permitindo que haja um movimento em sentido anterior e posterior, o que vai nos remeter a um movimento específico desse plano. E nós temos aqui o que seria o plano transversal, a roda numa localização transversal e o seu eixo cortando longitudinalmente. Então os movimentos da roda auxiliam no entendimento dos planos e eixos. Obviamente, depois de falar sobre isso, cabe a nós falarmos sobre alguns movimentos específicos. Bem, com relação aos movimentos, é importante lembrarmos que alguns movimentos eles participarão diretamente de um plano e, obviamente, do seu respectivo eixo específico. Por exemplo, esse movimento que estou trazendo para vocês é um movimento de flexão do cotovelo e extensão do cotovelo. Movimento de extensão, flexão e extensão, eles vão basicamente necessitar de um eixo e de um plano para conseguirmos entender qual é o plano e qual o eixo desse movimento. Então, se colocarmos atrás um quadro, perceberemos que observamos apenas um dos lados do indivíduo. Nesse caso, o lado direito do indivíduo. O plano ele vai estar separando um lado do outro. Então podemos dizer que o plano que está separando um lado do outro é o plano sagital. Podemos dizer então que a flexão e a extensão, seja de qual membro for, seja do tronco, seja da cabeça, seja do próprio pescoço, serão realizados dentro desse plano sagital, onde o eixo é o eixo látero-lateral ou eixo frontal, ok? Outra coisa, a flexão ela sempre vai se aproximar do segmento e a extensão vai sempre afastar os segmentos. Significa dizer que na flexão você aproxima e na extensão você afasta, você estende mais esse membro. Bem, falando agora sobre o movimento de abdução e adução. O movimento de abdução e adução é um movimento que vai participar do plano e do eixo respectivo
frontal e anteroposterior ou sagital. Vamos lá, devagar. O plano ele vai ser o plano frontal, aquele que vai dividir a parte anterior da parte posterior, ou parte ventral da parte dorsal. Nós conseguimos observar nessa imagem a parte ventral, significa que o plano está dividindo essa parte da parte oposta. O eixo de incidência vai ser localizado na articulação onde o movimento está acontecendo, e ele vai ser anteroposterior ou ele vai ser sagital. Por favor, não confundam o sagital do plano com o sagital do eixo, tá ok? O sagital, nesse caso aí, diz referência a uma direção nas suturas do nosso crânio que nós temos separando os parietais, dos dois ossos parietais. No caso, chamamos essa sutura de sutura sagital. Por isso, o plano que corta em duas metades está ali como sagital, e o eixo que passa através dessa linha paralela à sutura sagital também se chama eixo sagital, apesar de não participarem da mesma ação. São eixos de planos diferentes, ok? Então, esse eixo sagital vai estar incidindo contra o plano frontal. Abdução e adução. O que significa abdução e o que significa adução? Abdução é o afastamento do segmento em relação ao corpo. E adução é justamente a aproximação. Então, se você desce a mão, desce o segmento em direção ao corpo, você tem o que chamamos de adução. Se você sobe, afasta o segmento em direção a parte distal, ou melhor, se você eleva esse braço, ou segue esse braço à distância do tronco, você tem uma abdução. Já os movimentos de rotação interna e rotação externa. Nós temos aí na rotação interna ou rotação medial, um movimento que acontece na direção da linha média, para dentro. Então, o cotovelo em flexão demonstra a mão indo em direção à parte mais interna, ou a linha medial do corpo. Por isso, falamos que essa rotação de ombro acontece de forma medial ou interna. Se fosse para fora, como está vendo aqui, nós teríamos uma rotação lateral para o lado ou externa em relação ao corpo. Existe um plano, e obviamente aqui, diferente das outras imagens, nós vamos trazer o plano para cá. É o plano transverso ou transversal. E nós temos um eixo que vai incidir perpendicular, descendo aqui longitudinalmente. Então esse eixo permite uma rotação do braço, não do cotovelo, sim do braço. O fato do cotovelo estar dobrado não significa que o movimento seja realizado por ele, mas sim na articulação do ombro, ok? Temos outros tipos de rotação que vão estar dentro do mesmo plano transverso e do mesmo eixo longitudinal. É a rotação central, ou a rotação de tronco, ou rotação de cabeça, entre outras rotações, certo? Não necessariamente lateral ou medial. Se tiver no esqueleto axial, serão apenas rotações para a esquerda ou para a direita. Já esse movimento é um movimento que vai ser explorado de forma mais abrangente, porque esse movimento de rotação interna medial e a rotação lateral ocorrem na articulação do ombro e também o quadril, e basicamente vão ser associados com outros movimentos, como por exemplo a flexão, a extensão, a abdução e a adução. Então temos em um movimento só a ação de 3 planos e 3 eixos. Então é um movimento mais complexo.
É característico das articulações do ombro e do quadril. Obviamente, essas articulações possuem as suas superfícies articulares mais esféricas, né, arredondadas, e permite então uma grande amplitude desse movimento. Bem, já falando sobre desvio, ou inclinação, ou por outra, flexão lateral. Isso acontece com o pescoço, a cabeça e o tronco. São movimentos que estão no mesmo plano das abduções e aduções, ou seja, o plano frontal, com o mesmo eixo antero-posterior ou sagital, e permite a ação de inclinação para o lado direito e o lado esquerdo do indivíduo. Visto que ele está de frente para a gente, não seria o nosso lado esquerdo, não seria o nosso lado direito, e sim o lado direito dele e o lado esquerdo dele. Movimento de elevação e depressão, muito conhecido nos ombros. Esse movimento já é um movimento que já vai ficar mais diferenciado em relação aos movimentos falados anteriormente, como por exemplo a flexão, extensão, abdução e adução e as rotações. Porque esses movimentos eles são mais comuns, né, na prática das análises dos movimentos. Como por exemplo, ele não vai necessitar de um eixo. Esse especificamente não vai necessitar de um eixo. Você tem a elevação dos ombros, quando você sobe os ombros, e você tem a depressão dos ombros, quando você desce os ombros. Nesse caso, você tem um deslizamento da escápula, uma movimentação muito sutil das clavículas, tanto external quanto escapular. Então essa ação ela vai permitir uma movimentação no plano coronal, no plano frontal, certo? E, obviamente, se relacionar às articulações claviculares, estaremos falando do eixo sagital, ou antero-posterior. Já esse movimento é um movimento que vai ocorrer para frente e para trás, o que nós chamamos de anteposição de ombro, quando ele vai para frente, e retroposição de ombro, quando ele vai para trás. Na anteposição de ombro, ele desliza num plano sagital. A movimentação também das articulações de uma forma muito pequena, mas há uma movimentação das articulações da clavícula em relação ao externo, da clavícula em relação à escápula. É uma movimentação onde exige uma ação já mais complexa. Eu não vou falar nesse momento com vocês, mas futuramente estaremos discutindo sobre essa ação. Basta vocês entenderem que o plano de movimentação visual desse ombro vai se dar no plano sagital. Observe que quando você faz uma anteposição, o ombro vai para frente, necessariamente as escápulas elas acompanham o ombro, fazendo com que haja um distanciamento entre elas. E, obviamente, quando você faz uma retroposição do ombro, o que vai acontecer é justamente o contrário. As escápulas, posteriormente, visivelmente aqui, estarão localizadas mais próximas. Com relação às rotações inferior e superior das escápulas, nós vamos tomar como base o ângulo inferior das escápulas, certo? Então, o ângulo inferior das escápulas está embaixo, está inferiormente. Significa dizer que toda vez que eu tiver uma rotação inferior, eu tenho a descida desse ângulo inferior. As escápulas tendem, pelo menos os ângulos das escápulas, tendem a se aproximar. Já numa rotação superior, nós percebemos um afastamento dos ângulos inferiores das escápulas.
Esse afastamento se dá por conta de uma abdução que ultrapasse o grau de 90, ou seja, ele ultrapassa 90 graus de abdução, fazendo necessário então a ação das escápulas. Isso é a rotação inferior e rotação superior, onde nós temos aqui o ângulo inferior e nós temos aqui o eixo para podermos analisar o plano em que se encontra. Nesse caso, também o plano coronal. E o eixo vai ser o eixo sagital, ou antero-posterior. Já os movimentos de protrusão e retrusão são movimentos mais conhecidos pela articulação temporomandibular. Como podemos observar, existe uma diferença entre as duas. Essa parte aqui, onde o laser está apontando, se chama processo condilar da mandíbula. Esse processo condilar, ele tem uma faceta articular. Ela é convexa e precisa de uma congruência, ou seja, de uma região côncava para se articular. Obviamente, vamos analisar no futuro as articulações temporomandibulares. Vamos discutir o disco que existe, né? O disco articular que existe, que pode promover uma congruência entre facetas iguais, mas a princípio precisamos entender que a articulação ela é nessa faceta articular temporal com um processo condilar. Nesse momento temos um avanço da mandíbula para frente, o que chamamos isso de protrusão, quando o processo condilar sai da cavidade articular. E no retorno, e excedendo um pouco mais, e óbvio, ainda mantendo-se dentro da cavidade articular, mas deixando um espaço, temos o que chamamos de retrusão, quando é o retrocesso dessa mandíbula. Então esses são os movimentos mandibulares, protrusão e retrusão. Já os movimentos de antiversão, ou em algumas bibliografias, como chamamos, anteroversão, também temos a retroversão. Mas vamos nos basear como antiversão, para vocês terem mais facilidade nos estudos. A antiversão, ela vai fazer com que haja uma referência se anteriorizando. Vamos localizar a referência. Primeiro vamos saber que tipo de articulação ou que estrutura estamos vendo. Estamos olhando numa imagem e em outra o mesmo lado, a mesma estrutura, só que em movimentações, em posições articulares diferentes. Podemos observar essa estrutura que eu mostro para vocês como o fêmur e podemos observar essa outra estrutura que nós chamamos de ossos do quadril. São fusões de 3 ossos: o ilho, o isquio posteriormente e o pubis anteriormente. Significa dizer que aqui nós temos o que nós chamamos de espinha ilíaca antero-superior, porque logo abaixo teríamos a espinha ilíaco antero-inferior. A espinha ilíaca antero-superior, ela vai ser a referência para nos mostrar se a movimentação ela está em antiversão, ou seja, para frente, ou em retroversão, ou seja, para trás. Observe o sacro nessa região e observe o sacro nessa outra posição. O sacro nessa posição mostra que existe uma inclinação dos ossos do quadril para frente. Então, essa ação nós chamamos de anteversão. Já aqui percebemos que a espinha ilíaca antero-superior está mais para trás e para cima. Significa que houve um giro levando os ossos do quadril para trás. Então, nós temos uma retroversão. Ficando claro, nós temos aqui uma articulação coxofemoral, ok? Do lado direito do paciente, ou do lado direito do indivíduo.
outro movimento muito conhecido e muito difícil às vezes de lembrar, que nós chamamos de pronação e o contrário dela, supinação. Para ficar mais fácil de entender o que é pronação e supinação, eu vou fazer uma menção a palavras que podem ajudar. Observem que aqui a palma da mão está voltada para cima. E observem que essa, no caso, a palma da mão desse lado está voltada para baixo. Observe também a seta mostrando para onde que está indo o movimento, ou seja, está levando a palma da mão para baixo. Neste caso, a seta está jogando a palma da mão para cima. Nesse caso aqui, a palma da mão para baixo, normalmente, nas famílias mais tradicionais, quando os filhos pedem bênção aos pais, e os pais falam, Deus te abençoe, eles colocam a mão na cabeça da criança e falam, Deus te abençoe, como se fosse uma promessa. Então, neste momento que eles estão prometendo, nós podemos dizer que eles estão pronando. Já aqui, quando o filho já tem lá seus 14, 15 anos de idade, eles já estendem a mão para o pai ou a mãe para pedir alguma coisa, em posição de pedinte. Me dá um dinheiro aí para eu fazer para eu sair com os amigos. Então, nessa posição, eles estão suplicando alguma coisa para os pais. Então, eles estão supinando. Olha só que coisa interessante. Dá para gravar, dá para entender, caso tenha dificuldade de entender no presente, no momento presente, futuramente isso fica um pouco mais fácil para ser entendido. Já vamos falar agora sobre os desvios. Nesse caso, não os desvios que falamos anteriormente, mas sim sobre os desvios relacionados à mão, ou até mesmo poderia ser relacionados aos pés, mas vão ter outros nomes. Mas nesse caso, nós temos aí uma posição neutra e, obviamente, a partir dessa posição neutra, um desvio para um lado ou um desvio para outro lado. Não sei se na anatomia vocês lembram, mas eu vou lembrar com vocês aqui. O rádio, ele está localizado lateralmente ao tronco. Significa que ele está neste lado. Essa mão aqui, a palma da mão voltada para cima, mostra que é uma mão esquerda. Então, a mão esquerda, nós temos lateralmente o rádio. Vamos considerar que o dedão, ou o primeiro quilodátilo, seja a antena do rádio. Não esqueceremos mais que o rádio está lateralmente. Se o dedão está se aproximando do rádio, nós temos um desvio em direção ao rádio. Dizemos então que existe um desvio ou flexão radial. Obviamente, o contrário, se o quinto quilodátilo entrar em ação, em contato com o osso oposto, o osso mais medial, que é a ulna, nós teremos então um desvio ulnar. E assim nós conseguimos entender a diferença entre os desvios respectivos. Com relação à dorsiflexão e plantiflexão, o sentido da flexão, seja ela dorsal ou plantar, vai ser referente às regiões para onde está havendo movimento. Se o movimento está fazendo com que os dedos e, obviamente, o dorso do pé suba em direção ao próprio dorso, dizemos então que isso é uma flexão para o dorso ou uma flexão dorsal. O contrário, se nós queremos levar os dedos e os pés em direção à planta dos pés, nós chamamos essa flexão de flexão plantar ou plantiflexão. Movimentos de inversão e eversão. Basta entender que in é dentro ou para dentro e e é para fora. Esse pé que nós estamos vendo de frente para a tela mostra que é um pé esquerdo. E como um pé esquerdo, essa parte fica sendo a parte lateral
do corpo, e essa parte é a parte medial em relação ao corpo. Tudo que estiver para medial é interno, é para dentro, é in. E tudo que estiver para lateral é externo, para fora, é e. Então nós temos para esse lado uma inversão e para este lado uma eversão. De pé, tornozelo. Vale lembrar também que alguns movimentos eles podem fugir da fisiologia articular. Obviamente isso vai ser de caso em caso. Todo mundo tem as suas particularidades. Cada articulação de cada pessoa, individualmente falando, pode ter um pouco mais ou um pouco menos de extensibilidade, de amplitude articular. Mas tudo aquilo que foge à fisiologia articular, nós vamos acrescentar um prefixo hiper, de muito, de acima, normalmente utilizado nas extensões. Cotovelos com extensões acima do normal, joelhos com extensões acima do normal, a própria coluna com as extensões acima do normal, nós podemos dizer que é uma hiperextensão de cotovelo, ou uma hiperextensão da coluna, ou uma hiperextensão de um joelho. É ultrapassando sempre o máximo de um segmento. Então, galera, fechamos a aula de hoje. Deixo para vocês uma frasezinha aí que eu gosto muito, que diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Vem de um livro bíblico, um dos livros da Bíblia, Provérbios 13:20. É uma frase muito interessante que diz que se andarmos com quem sabe, saberemos também. Mas se deixarmos o conhecimento e deixarmos de andar com quem sabe, poderemos ser arrasados, destruídos. Não literalmente, mas sim metaforicamente. Saudações a todos, espero nos vermos de forma mais rápida possível e espero os comentários de vocês através dos fóruns de dúvidas que eu já deixei à disposição. Um grande abraço e até a próxima.